Lemos assim a palavra do Senhor. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes de comum acordo se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-se-lhes a palavra, e o povo clamava: é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Amém? Essa é a história da morte do rei Herodes. Esse Herodes não é aquele mesmo da infância de Jesus, aqueles que vocês conhecem, que mandou matar um tanto de criancinha, um tanto de bebê. Não é esse, se não me engano, é neto dele. Esse aqui é o Herodes Agripa. E ele, numa dada circunstância, no momento em que ele estava ali resolvendo um problema do governo com um grupo de 2 cidades, ele se vestiu de traje real e ele começou a falar de maneira muito imponente, e aquilo impressionou um pouco as pessoas que estavam ouvindo. Existe um historiador que relata, que cobre esse período da história bíblica, uma fonte extra-bíblica que a gente tem, um cara chamado Flávio José, e ele narra esse episódio da morte do Herodes, e ele acrescenta o seguinte detalhe. Ele fala que Herodes vestia uma roupa que era toda feita à base de prata, e no momento que ele se assentou ali, os primeiros raios de sol começaram a bater e aquele negócio começou a brilhar. Imagina a cena, meus irmãos, um cinquentão vestido de Lady Gaga, brilhando ali, falando, todo imponente, se achando. Aí o povo olha aquilo, uau, o rei hoje com efeitos especiais, quanta autoridade. Não é a voz de um homem, é a voz de um Deus. Era comum as pessoas atribuírem uma divindade às pessoas que estavam no comando, né? O imperador de Roma era adorado como Deus, e ali os caras começam a fazer isso também. E você sabe o que é pior disso tudo? O rei, ele recebe aquela glória, ele gosta daquilo. Ele começa a achar, tá vendo? Bem que eu estava falando para vocês, sou o cara mesmo. Queria dar aquela balançadinha ainda, né, para a prata ainda fazer um barulhinho para brilhar um pouco mais. Irmãos, olha que interessante, na mesma hora, um anjo, ou seja, um mensageiro de Deus, alguém enviado pelo próprio Deus, fere aquele cidadão. E na mesma hora, instantaneamente, aquele cara já começa a passar mal. Esse historiador que eu falei para vocês fala que ele ainda demorou 4 dias para morrer. A gente não sabe. Mas, irmãos, eu imagino que a igreja estava ali presente. Você sabe por quê? Porque para poder ver o anjo e relatar para Lucas escrever, devia ser crente. Eles viram o anjo fazendo isso. E o que eles viram foi que vermes começaram a comer o cara na mesma hora. Misericórdia. Que cena horrorosa que não deve ter sido. Deus virando e mostrando assim: vocês estão chamando isso aqui de Deus? É carne igual vocês, vai apodrecer igual todo mundo, vai ser comido de bicho igual todo mundo, vai ser devorado pelos vermes igual os mortos de vocês, lá da vizinhança de vocês, igual vai acontecer com vocês. Quer ver? Anjo, fere esse cara aí. E de repente os vermes começam a comer ele mesmo. Isso aconteceu com outras pessoas ao longo da história. A gente vê relatos, não da Bíblia, mas de outras figuras importantes que os historiadores contam isso, que o cheiro ficava horrível e as pessoas viam vermes devorando. Não sei que tipo de doença é essa. Mas, irmãos, o que a gente percebe nesse texto não é simplesmente que Deus queria mostrar que aquele cara era carne. Não era simplesmente um ensino para aquele povo. Era um ensino para a gente, e era um acerto de contas também com esse homem. Esse é o Herodes que matou Tiago à espada. Esse é o Herodes que tinha acabado de prender Pedro, lembra do culto 4? Esse cara que estava ali nessa situação, se achando um Deus. E o texto diz que o anjo fez isso com ele. Por quê? Vamos ler? Eu não usar com as minhas palavras e acabar errando.
no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. Deixa eu explicar para vocês o significado disso. Esse homem estava numa posição de poder, e talvez esse homem até tivesse um chamado de Deus para estar naquela posição de poder. As autoridades são constituídas pelo próprio Deus. Quem está numa posição de comando devia estar ali para servir o povo e não para ser servido. E meus irmãos, quando a gente se encontra numa posição como essa, a gente precisa ter um cuidado. O apóstolo Paulo fala muito a respeito disso, para que a gente não se glorie. O que isso quer dizer, meus irmãos? Nada do que nós temos é simplesmente por mérito nosso. Tudo o que nós temos, nós recebemos da graça de Deus. As pessoas têm mania de dizer, e às vezes usam isso quando vão negar ajuda para alguém, do tipo, eu trabalhei tanto para conseguir isso, eu me esforcei tanto para conseguir uma coisa como essa. E na verdade não, meus irmãos. Um sopro de Deus, um toque de um anjo, você cai doente e já era, e não tem mais jeito. O que você tem hoje não é simplesmente porque você é o cara, é graça de Deus. Ainda que Deus te leve a posições de comando, ainda que Deus te leve a posições estratégicas, ainda que aqui tenha alguém que vai chegar à prefeitura de uma cidade, quem sabe a presidência do Brasil, é graça de Deus, não é porque você é o cara, você não tem que atrair essa glória para você. E por que as pessoas fazem isso, queridos? O que aconteceu aqui não foi um mero castigo de Deus, foi um cumprimento de um princípio espiritual. Eu quero que você entenda isso. Por muitas vezes eu relato aqui nessa igreja, hoje pela manhã mesmo a gente falou a respeito disso, que uma quebra de um princípio traz uma consequência. E você receber um conselho de alguém, você não é obrigado a cumprir, mas você entender uma lei, saber que existe uma lei. Se você descumpre uma lei, existe uma punição específica para aquela lei. E princípios espirituais funcionam dessa forma. E eu queria ler para vocês um dos pontos da Bíblia que vai tratar dessa questão. Está lá em Provérbios 16, 18, que diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Vamos falar juntos? A soberba precede a ruína. Mais uma vez, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. O que é soberba? Você vai procurar no dicionário, você vai encontrar a seguinte definição: é um sinônimo para orgulho, é um sentimento de altivez, um sentimento, uma vontade de estar por cima. Sabe aquelas pessoas? Acendeu a luzinha, peraí. Som. Sabe aquelas pessoas que elas gostam de estar por cima, que elas não se permitem ser diminuídas de forma alguma, que o tempo todo, qualquer situação, elas já se inflam, levantam o nariz e começa ali a se colocar numa posição de se colocar por cima? Pois é, isso é soberba, isso deixa a pessoa cheia de orgulho, e esse é o sentimento de altivez. Isso é complicado, porque Tiago vai falar que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E toda vez que você vê alguém numa posição com muita soberba, você pode saber, a soberba ela precede a ruína. Daqui a pouco aquela pessoa vai cair. E por quê? Porque o próprio Deus está resistindo a essa pessoa. Ele dá graça a quem tem o coração humilde, mas a pessoa que se acha demais, o próprio Deus resiste a ela. E a gente entendendo uma coisa dessa, meus irmãos, é para ficar com medo e assustado mesmo. Você sabe por quê? Eu não quero ter uma coisa que atrai um peso desse sobre a minha vida. Eu não quero saber que tudo que eu estou
vivendo daqui a pouco vai ser lançado no chão, porque a soberba produz a ruína. Eu não quero ser alguém que está sendo resistido pelo próprio Deus, então eu não quero soberba, e eu acredito que você também não. E se eu virar para você e falar, rapaz, larga de ser orgulhoso, provavelmente você não vai reconhecer o seu orgulho. Eu costumo dizer aqui na igreja que o orgulho, ele é um tipo de AIDS espiritual, porque ele é a porta de entrada para um monte de outros problemas. Você sabe, um dos principais problemas que ele traz é a cegueira. Porque uma pessoa que o problema dela é reconhecer que tem problema, como que ela vai reconhecer que ela tem um problema de reconhecer o problema? Traz cegueira. A pessoa fica cega. Ela não sabe que ela é soberba. Isso é complicado. Você que convive com alguém soberbo, saiba disso. Às vezes uma pessoa não está fazendo por mal, ela não sabe que ela é assim. Ela acha que isso é o normal. E ela ainda fala coisas do tipo, não, porque eu sou uma pessoa humilde e tal, não sei o que. Se eu fosse um soberbo, eu fazia desse jeito. Quem está de fora olha assim, né? Se fosse. Sabia que você pode ser um soberbo e não sabe disso? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, será que eu sou um soberbo? Será que eu sou? Existe esse bicho da soberba, esse verme que comeu Herodes, que está comendo muita gente, que está comendo muitas pessoas. Assim como aqueles vermes comeram Herodes no momento que ele foi tocado pelo anjo. Existe muita gente sendo comida de dentro para fora por um verme chamado soberba. E eu quero ajudar você nessa noite a olhar para dentro de você e reconhecer se existe algum tipo de sentimento de altivez. Se existe dentro de você algum sentimento de soberba. Olha, uma pessoa, por exemplo, que tem isso, um dos sintomas, vou falar dos mais leves, é a vergonha. Já sentiu muita vergonha? De não querer estar num lugar por estar envergonhado. Você sabia que a vergonha, ela tem uma raiz muito forte no orgulho, na soberba? Mas a pessoa às vezes não tem nem nada do que se orgulhar, é verdade, é por dentro. A grande questão é por dentro. Vamos pensar aí em coisas que deixam a pessoa com vergonha. Nós temos algumas pessoas que deixam de ir numa célula, que deixam de ir num culto como esse, por vergonha. E vergonha por quê? Ah, porque eu não tenho uma roupa adequada. O adolescente que vira e fala, o meu tênis, eu não tenho aquele tênis que eu queria. Pois é, quem disse que você precisa de um tênis que você quer, meu filho? Você não percebe que no seu coração existe um desejo de ser algo além? Um desejo ruim que eu estou falando. Estou falando que é errado você desejar ter algo, mas se chega nesse ponto de você se achar diminuído porque você não tem, você não é um tênis. O que Jesus tinha, pelo amor de Deus? Ou você caiu naquela conversa da teologia da prosperidade? Que Jesus tinha andou de jumento, jumento era Ferrari da época. Já ouviu essas conversas, papo furado? Irmão, Jesus tinha nada não. Dependia de oferta dos outros para viver, trabalho itinerante, vivendo pela fé. E aí o povo fica assim, querendo uma roupa de marca, e se não tem, aí começa a se sentir envergonhado, começa a se sentir diminuído, e aí começa a se sentir com vergonha. Vergonha por um erro que cometeu, e as pessoas sabem, mas pera lá, você não cometeu. Está perdoado diante de Deus, está preocupado com a opinião dos outros. O que derrubou esse cara foi a opinião alheia. Percebe que o juízo de Deus imediato não veio sobre o povo que estava em idolatria, não veio para o povo que estava falando, olha, é um Deus. Veio para o cara que se achou soberbo, que deu ouvidos à conversa alheia. Está preocupado com a opinião alheia, ao invés de estar preocupado com a opinião de Deus. Porque como é que esse mecanismo funciona na cabeça da gente que é soberbo? Já estou me colocando aqui na parada para você ficar mais tranquilo. A gente começa
a se preocupar com o outro, porque a gente carece da aprovação do outro. O tempo todo a gente quer de alguma forma causar uma reação no próximo. Aquele adolescente, sabe, que usa um tanto de piercing, tatuagem, pinta o cabelo não sei o que, rapa metade, faz não sei o que, não sei das quantas, e vira e fala assim: eu não me importo com a opinião de ninguém. Ao contrário, se importa demais. A maioria das vezes, claro, pode ter exceção, a maioria das vezes o que existe é um desejo de provocar reações, é um desejo de provocar algo, olhares, ainda que seja de desaprovação, mas alguma reação precisa ter, algum foco de atenção precisa ter, porque dentro dele tem um buraco que precisa ser preenchido, porque tem um tanto de verme de soberba comendo ali a pessoa. E aí o que acontece em situações como essa? Algumas pessoas têm anseio por posição de poder, e normalmente pessoas que sofreram uma rejeição muito grande. O pai fez alguma malvadeza, rejeitou a filha, rejeitou o filho, foi tratado mal na escola, sofreu bullying, sabe, esse monte de coisa. Quem sofreu rejeição ao longo da vida sabe do que eu estou falando. Quando essa pessoa sente um gostinho de poder, ou ainda a possibilidade daquilo, pira e vai fazer o possível para manter a posição. Eu convivi com gente que mentia muito. Uma parente minha lá em Cachoeiro de Itapemirim, eu ficava olhando assim para ela: mas por que está contando essa mentira? Não faz sentido, não vai melhorar em nada na vida. Não, mas por que? Isso aqui fulano trouxe para mim dos Estados Unidos. Era tudo alguma coisa para parecer um pouquinho acima do que realmente era. Você tem essa tendência dentro de você, não é você parar e pensar agora: eu conheço gente assim. É você parar e pensar: será que algo em mim ainda me leva para isso? Vou te ajudar. Quer ver uma coisa que revela que existe orgulho dentro da gente, soberba dentro da gente, necessidade de afirmação, sentimento de altivez? Quando você é capaz de se ofender ainda. Quando alguém fala uma coisa para você e aquilo dói lá no fundo da sua alma. Deixa eu ler para vocês outro texto de Provérbios 13, 10. Da soberba só resulta contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. A pessoa que tem esse verme da soberba comendo de dentro para fora, é uma pessoa que volta e meia ela se mete em contendas. Por quê? Porque ela se fere. Irmãos, em um nível ou outro, eu acredito que a maioria de nós tem esse problema. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Uma coisa está ligada à outra, porque quando uma pessoa é humilde, ela não se ofende. Agora, se uma pessoa ela é soberba, o veneno percorre o sangue dela. Qualquer mordida, ofensa vem de cobra, né? A picada da cobra. Um ofídio deu uma picada, ele fez uma ofensa. Se não me engano, é por aí. O veneno está ali correndo dentro de você, gerando uma coisa chamada ressentimento. O que é ressentimento? É você sentir de novo aquilo que já aconteceu. Alguém falou uma coisa com você, você ficou com raiva na hora, mas você vai para casa e você fica ressentindo e ficando com mais raiva ainda. E revivendo, e aquilo se transforma numa mágoa no seu coração e acaba virando uma amargura dentro de você. Falei que era AIDS espiritual. A amargura faz com que você comece a olhar para as coisas de maneira torta e perceber a realidade de forma amarga. E nada mais está bom para você. E até um culto maravilhoso como esse, gostoso como esse, uma boca contaminada com a amargura não vai conseguir sentir sabor. A soberba leva você a ter um monte de sentimento de mágoa, porque, presta atenção nessa frase, eu falei lá no encontro para o pessoal que estava lá no retiro: é impossível você ofender um coração humilde. Não se ofende um coração humilde. Isso provavelmente é o coração dessa mensagem, porque eu sei que é uma das coisas que mais pega a maioria de nós.
Se você ainda é capaz de se ofender com alguma coisa, de se magoar com alguma coisa, é porque na verdade dentro de você ainda existe um sentimento que não quer deixar que você seja diminuído. Muito provavelmente por uma rejeição no passado, mas pode ser que não. A verdade é que a gente gosta de estar por cima. E a gente não gosta dessa situação de ser ofendido. Não estou falando que você tem que gostar de sofrer nem nada disso, mas estou falando que isso não tem que envenenar você, que não tem que doer no seu coração. E se doer é porque tem soberba. Se doer é porque você ainda não recebeu esse soro antiofídico que Jesus quer dar para você nessa noite. Isso que vai fazer com que esse veneno que percorre o seu sangue se dissipe. Qual foi a última vez que você tretou com alguém? Que alguém falou algo para você que doeu e você ficou ali se remoendo? Você se lembrou? Toda vez que dói, queridos, eu volto a dizer, você precisa de humildade. Jesus lá, levando a vergonha, levando a humilhação, pelado, crucificado, torturado, maltratado, humilhado na frente da mãe. E ele fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Zero ressentimento, zero amargura, zero sentimento de vingança. Mas se você se dói, você quer dar um troco. Se doeu em você, mesmo você sabendo que é errado, acontece muito marido e mulher isso, você quer se levantar para poder falar mais alto. A gente fala alguma coisa que eu não gosto, começa a retrucar, e quando eu menos percebo, eu estou ferindo ela. Porque ela me feriu. E por que ela me fere? Porque dentro de mim existe ainda soberba. O fim de toda contenda se chama humildade. Você acha isso de mim? Que coisa! Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus disse. Jesus me acha lindo. Ele olha para mim e fala: aqui está meu filho amado, eu tenho meu prazer nele. Eu sei quem eu sou em Deus. Independente do que falam, que deixam de falar, isso não vai me doer, porque eu não tenho mais necessidade de afirmação. Eu não preciso mais me colocar numa posição, o verme começa a morrer dentro da gente. Esse sentimento afasta você do melhor de Deus. Você sabe que tem gente que se fecha para o agir de Deus. O texto que a gente leu ali, não é? Que fala a respeito da soberba, relaciona com a contenda. Da soberba só resulta contenda, mas os que se aconselham se acham sabedoria. Porque a pessoa que é humilde, ela tem condição de ouvir o outro e de refletir se o outro está certo antes de retrucar. E olha, tem gente que não tem condição de vir para a igreja porque sabe que aqui é o lugar do confronto, que sabe se colocar o pé aqui, o que vai acontecer é que alguém vai pegar o microfone e vai começar a falar coisas da vida dela. Ela vai ficar pensando assim: contaram para ele, contaram para esse cara o que está acontecendo lá em casa. Já ouvi de várias pessoas: é por isso que eu não vou na igreja. Mas, queridos, se alguém pelo Espírito não falar o que está acontecendo, que precisa ser mudado no seu coração, quem é que vai falar? Quem você vai ouvir? As pessoas vão se fechando. Olha, tem gente que não aceita aconselhamento, como o texto disse, é o contrário da soberba. Aí fala mas, não é? Uma oração adversativa, está mostrando duas ideias contrárias. Tem gente que não é discipulável por soberba, porque não aceita que alguém vai saber alguma coisa da vida dela. A gente não foi feito para esconder coisas, meus irmãos. A gente foi feito para ser transparente, completamente transparente. Não tem nada para esconder de ninguém. E uma oportunidade de Deus tratar isso na sua vida se chama discipulado. Aí as pessoas começam, né? Uma das coisas que eu mais escuto de pessoas que estão chegando na igreja: pastor, comigo não pode ser qualquer um, não. Vocês são qualquer um. A pessoa pode discipular, a irmã fulana tem que ser de apóstolo para cima. Irmãos, Deus usa os vasos mais simplesinhos, que não estão em evidência,
para fazer coisas tremendas. Se você entender que isso que impede você de aceitar discipulado, mas a pessoa está cheia de erro, não sabe as minhas dúvidas, você quer resolver dúvida teológica, vai para uma faculdade teológica, ele está ali para ser canal de bênção, para orar sobre a sua vida, para ouvir você. Mas essa pessoa tem esse defeito, e você tem esse. Soberba, verme comendo você por dentro. Sabe que tem gente que muitas vezes não aceita apelo aqui nos cultos. Não é porque Deus não falou com uma pessoa, é porque ela não quer dar o braço a torcer. Eu conheci pessoas que passaram anos e anos, conheci desde criança em igreja, e para aceitar um apelo era uma luta, e a igreja inteira, sabe aqueles apelos bem genéricos? Agora vem quem isso, agora vem quem aquilo. Parece que o pastor está procurando, deixa eu ver quem está sentado, deixa eu fazer um apelo aqui para a pessoa também. A pessoa ficava para trás, não, prefiro não ir, porque depois, assim, se eu não fizer, se eu não cumprir, vem cá para você receber uma oração. Não vai dar o braço a torcer por soberba. Irmãos, como Deus trata, como Deus quebra coisas em nós, em momentos simples como esse. Um ato profético de você sair do seu lugar e se apresentar diante da igreja, sinalizando com o seu corpo, com os seus gestos: eu estou aqui pronto para mudança, eu estou aqui para ser quebrado mesmo. Não recebe, por quê? Eu não vou dar o meu braço a torcer. O que os meus amigos vão falar de mim? É a opinião alheia, é o que os outros vão declarar sobre você. Tem gente que já sabe que tem que batizar, até ama Jesus, até realmente está disposto a buscar, mas quando toca no assunto batismo, eu não preciso dessas coisas não, eu já estou bem aqui, suficiente, mimimi, soberba falando no ar. Deus dá graça aos humildes. Você sabe o que é graça, meu irmão? É uma coisa que você não tem que pagar para receber. É presente de Deus. É Ele derramando sobre a sua vida de graça. É por isso que o nome é graça. Não é por você ser bonzinho, não é por nada. A pessoa que é humilde, ela vai recebendo coisas naturalmente de Deus. Deseje isso. O problema é que a forma da gente exercitar a nossa humildade é com uma coisa chamada humilhação. E você sabe quando Deus tem um filho ou uma filha, como muitos que estão aqui, e Ele quer tratar a sua soberba, o jeito que Ele tem são dois caminhos. Um momento como esse, usando alguém para explicar a palavra dele para vocês. Mas eu tenho que falar para vocês, nem sempre funciona de uma vez. Às vezes isso é o início de um processo. Porque a segunda forma é você passando por situações em que você vai ser provado e humilhado. E quando alguém pisar no seu calo, jogar o seu ego lá no chão, você tem que ser alguém que já jogou o seu ego tão no chão que ninguém vai ser capaz de jogar mais do que você mesmo. Você tem que ser um cara que já se humilhou tanto por dentro que ninguém é capaz de te humilhar mais do que isso. E aí não vai doer. E aí o que Deus faz? Bota você para viver uma situação disso. Eu me lembro, há uns 2 anos atrás, Deus nos deu aqui uma mensagem a respeito daquela mulher, Ciro Felícia, que queria que Jesus expulsasse o demônio da filha dela. E Jesus começa a humilhar aquela mulher, não é? E no momento em que aquela mulher realmente vence aquela humilhação, se rebaixa realmente, se coloca aos pés de Jesus, à distância, sem precisar dar nenhum comando, o demônio sai, porque foi quebrado algo no mundo espiritual. Eu me lembro que naquela noite eu fiz a seguinte oração com a igreja, que nesta semana Deus nos deu uma oportunidade de sermos humilhados, para a gente aprender a ser humilde. Aí tinha um irmão aqui que fez assim, ai Jesus, que oração é essa? Mas amém. Chegou durante a semana, aconteceu mesmo uma coisa séria lá no trabalho dela, que tentaram humilhá-la. Ela já estava vacinada, se ela não está, ela se levanta, ela se vinga, ela bate de frente, porque estaria ofendida. Mas ainda que você ainda se ofenda, se você entendeu que isso é o veneno correndo dentro de você, que a humildade é um jeito de derrotar isso, você vai vencer a situação.
Quem estava aqui pela manhã, levanta a mão assim. Foi bênção hoje de manhã. Uma das coisas que a gente falou, a gente estava aprendendo o que é maldição à luz da Bíblia, uma palavra tão usada na Bíblia, né? E uma das coisas que a gente estava aprendendo aqui no meio dessa mensagem foi com relação a como a gente paga o mal. E aí, digamos que o Lucas, levanta a mão aí, Lucas. O Lucas faz algo de mal para mim. 1-0 para o mal. Aí se eu vou lá e me vingo, eu pago o mal para o Lucas. O que acontece? 2-0 para o mal. Agora se o Lucas faz algo de mal para mim e eu resolvo, vou largar esse negócio para lá, mexer com isso não, deixa isso para lá. Como é que está o placar? 1-0 para o mal. O mal continua vencendo. Por isso que Jesus falou para a gente pagar o mal com o bem. Se eu pagar de volta com o bem, pelo menos eu empatei. Se eu fizer mais bem ainda a Ele, o bem vai estar ganhando. Jesus falou: orem por aqueles que vos perseguem, abençoem aqueles que vos amaldiçoam. A pessoa está lá e rouba uma praga. Tomara que você quebre as suas 2 pernas, fique desempregado. Aí você vira e fala: tomara em nome de Jesus que você passe no concurso público e ganhe muita grana. Seja muito feliz, pague as suas dívidas. Tomara que isso aconteça com seu filho também, para você ver como é que é bom. Tomara que a sua família seja linda, restaurada, pura diante de Deus, e você vive o melhor de Deus na sua casa. Alguém te faz o mal, o seu desejo não tem que ser de vingança. Agora eu pergunto, esse é o nosso normal? Sabe por quê? Soberbo. Existe um bichinho dentro de você chamado soberbo, que não deixa você dar alguns passos na direção de Deus, que não deixa você se desprender de uma porção de coisa que Deus já te libertou há muito tempo. Quem está aprendendo isso é você. Deus me mostrou essa mensagem na terça-feira. Quem estava aqui na quarta também viu falando, né, que eu orei e perguntei para Deus: o que eu vou pregar amanhã? Na terça-feira, eu orando isso. Antigo Testamento ou Novo Testamento? Novo Testamento. Aí Deus mostrou o Novo Testamento. Mas qual livro que é? Atos. Qual capítulo que é? 12. Aí eu fui ver que tinha no 12. De novo, preguei isso aqui outro dia, né? E ele me mostrou ali um versículo que a gente foi ministrado na terça-feira. Mas nesse mesmo capítulo, nessa mesma noite, eu senti Deus me falando: essa é para domingo à noite. Eu quero tratar algumas pessoas que só estarão lá. Essa mensagem é para a igreja inteira, mas é especialmente para algumas pessoas. Ele não manda um anjo agora para você morrer comido de verme. Ele manda a palavra dele para lavar você, para limpar, para cair toda a podridão. Se você entender que você é carne como todo mundo, e que os defeitos dos seus irmãos são tão defeitos quanto os seus, tem gente agora intercedendo por vocês nesse momento, para que Deus faça uma obra grande na sua vida. Se você entender essa mensagem e colocar em prática, eu te digo, uma grande parte das contendas que você vive na sua vida, muitas delas dentro da sua própria casa, vão cair por terra, vão acabar. Porque Deus dá graça aos humildes. Isso precisa ser um alvo na sua vida. E agora eu digo para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que não aceitou Jesus de verdade, não decidiu ainda ter Jesus como Senhor da sua vida, você vai ter nesse culto o privilégio de dar o braço a torcer, sim, e reconhecer que você é um pecador, entregar a sua vida para Ele, ou se reconciliar com Ele. Se você está afastado, achou que eu ia acabar o culto sem ter apelo evangelístico, não vou não. Tem gente aqui que se Jesus voltasse hoje não estava pronto para ir para o céu ainda, porque ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida. Eu quero convidar você para essa transformação. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não.
não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória. Mas a glória não é sua, a glória é dele. A glória não é de Herodes, a glória é dele. As nossas mãos te adoramos, ó Senhor, dignos de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Aleluia! Meu primeiro apelo nessa noite vai ser sobre perdão, porque um dos sintomas da pessoa que está com a soberba muito enraizada dentro de si é a dificuldade de perdoar, às vezes, coisas antigas. E a pessoa diz que aceitou Jesus, mas a Bíblia diz, Jesus foi muito claro com relação a isso: você só é perdoado por Ele quando você é capaz de perdoar alguém. Como que você é perdoado dos seus pecados e não quer perdoar os pecados dos outros contra você? Mas, meus irmãos, eu sei que isso é um grande desafio. E talvez você tenha esse seguinte sentimento: eu quero perdoar, mas eu não consigo. Talvez o problema seja uma soberba dentro de você. O meu primeiro apelo é para você que quer perdoar alguém, mas tem dificuldade. Você vai sair do seu lugar e vir para cá, que eu vou orar por você para que você consiga. Amém? Pode sair do seu lugar e vir. Seus pecados não são melhores do que as pessoas que te feriram. E eu te digo até sobre você que foi abusado sexualmente, você, tanto homem como mulher, talvez na infância alguém se aproveitou de você. Quem precisa liberar perdão é você mesmo, por você. Liberar esse peso que está te matando. Esse sentimento ruim ainda dói porque ainda não foi perdoado. Você se sente nisso? Tenha coragem nesse momento, venha. Tem dificuldade de perdoar. Se você não quer perdoar, nem venha. Mas se você quer perdoar, mas tem dificuldade, vem para cá, que nós vamos ministrar sobre vocês. Pastor Zias, passa um pouquinho de óleo sobre a testa de cada um. Igreja, continue em oração. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu.
maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Antes de eu orar por vocês que estão aqui à frente, eu quero chamar vocês a fazerem algo. As pessoas que você precisa perdoar, se elas ainda estiverem vivas, nesse momento você vai começar a abençoar a vida dessa pessoa. Pensa coisas boas que podem acontecer sobre a vida de alguém. Você vai começar a orar por essa pessoa que te fez mal, se ela ainda estiver viva. Pensa em tudo de bom que você queria para você, de repente, para a sua família. Comece a interceder agora pela vida desses que você precisa perdoar. Igreja, olhe para que o Espírito Santo ministre nesse momento e direcione essas orações. É um momento de cura importante, de desatar nas vidas. Que caia por terra toda soberba nesse momento, todo sentimento de altivez e arrogância, em nome de Jesus, que vai caindo por terra, para que cada um desses consiga liberar perdão nessa noite, que cada um consiga se diminuir por dentro, ferir o seu próprio ego, para crescer espiritualmente. Que cada um se humilhe nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, começa a liberar perdão em oração. Começa a falar para Deus: Senhor, eu perdoo fulano de tal, eu perdoo fulana que fez isso e isso comigo. Vai falando com Deus nesse momento quem você perdoa, e libera isso, verbaliza isso diante de Deus nesse momento. Deixa Ele tratar você de dentro para fora. Todo verme da soberba vai morrer nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, vai dando força para cada um desses para perdoar. Em nome de Jesus, meu Deus, que seja verdadeiro, que seja genuíno. Em nome de Jesus, opere, Espírito Santo de Deus. Eu quero chamar aqui à frente agora para se juntar a esse grupo. Você que se fechou contra o agir de Deus, entende que precisa se abrir ou se abrir de novo. Porque pode ser alguém que foi a vida inteira fechado para o agir de Deus, mas pode ser que seja alguém que já foi aberto um dia, mas depois, por causa de soberba, por causa de orgulho, acabou se fechando. E se você entendeu isso, eu quero convidar você a dar o braço a torcer, a não ficar preocupado com a opinião de um ou de outro, mas simplesmente focar naquilo que o Espírito quer para você. Entregue a sua vida para Ele hoje. Toma uma decisão de realmente jogar tudo para o alto por Jesus. Recebe Jesus nessa noite. Se você precisa se reconciliar com Ele, se você está afastado da presença dEle, sai do seu lugar nesse momento, se junta aqui, porque nós também vamos orar pela sua vida. Igreja, continue em oração. Eu glorifico a Deus porque o Senhor já trouxe 2 pessoas aqui, mas o Espírito me mostra que existem mais pessoas. Talvez tenha acontecido coisas terríveis com você no passado, isso não tem a ver com Deus. Talvez você tenha se decepcionado com a igreja, com
pessoas religiosas, isso nada tem a ver com Deus. O que está sendo dito nesse momento é um acerto entre você e o seu pai. Você que se fechou para o agir dele, por causa de outras pessoas, se acerta com ele, volta para ele nesse momento. Volta para ele. Aleluia. Meu terceiro apelo é para você que identificou nessa noite que a soberba realmente é um problema na sua vida e tem prendido a sua vida. Que você foi gabaritando tudo isso que eu disse. Tem dificuldade para perdoar, ou de repente é alguém que se ofende muito, ou coisas desse tipo. A soberba é um problema para você? Eu não quero que você saia daqui nessa noite sem orar pela sua vida. Sai do seu lugar nesse momento e vem para cá. Como eu disse, ela causa cegueira, e a pessoa soberba, por soberba, ela não admite que é soberba, nem para ela mesma. Mas se o Espírito Santo te mostrou nessa noite, não seja soberbo, seja curado, se humilhe na presença do Senhor, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Não fique se exaltando para você mesmo. Identificou que isso é um problema? Bem-vindo ao clube, porque também é para mim. Eu de vez em quando preciso baixar o meu topete, sim, porque eu sou ruim. Eu me ofendo às vezes, vou dormir com raiva por coisas que não deveriam me incomodar. Eu vou dormir chateado pela opinião de terceiros, como se a opinião de terceiros tivesse alguma importância. Eu também preciso disso. E se você é assim, vem para cá, porque a gente vai ministrar agora sobre o seu coração, sobre a sua vida. Aleluia. Coloque as suas mãos assim com a palma virada para cima. Espírito Santo de Deus, nós queremos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. A vingança pertence ao Senhor e não a nós, e a mágoa não deve fazer parte de nada em nós. Em nome de Jesus, Senhor, vem ministrar em nós agora humildade, meu Pai. Humildade. Pai, eu te peço de uma maneira muito especial por aqueles que se fecharam para o agir de Deus, que rejeitaram aquilo que Deus estava derramando sobre a vida deles, e nessa noite reconhecem que precisam se abrir. Eles vieram num gesto de humilhação diante do Senhor. Em nome de Jesus, derrama algo poderoso sobre a vida deles. Derrama um quebrantamento vindo do Teu Espírito Santo sobre cada coração. Nos leve a humildade, Pai. Se necessário for, nos humilhe, nos faça passar por alguma humilhação, para que a gente exercite a nossa caminhada no Evangelho, a nossa vida nova. Mas, meu Deus, nós te pedimos, nos ajude a aprender, para que a gente não precise disso, que a gente não precise de um anjo nos ferindo por causa da nossa soberba, mas que a gente se humilhe diante da poderosa mão do Senhor. Em nome de Jesus, vem espírito de humildade sobre os nossos corações. Que haja uma unção de humildade sobre cada um aqui, meu Deus. Cada um desses que se manifesta agora em oração diante do Senhor. Que a partir de hoje as coisas sejam diferentes, os conflitos que surgirem sejam diferentes, a nossa relação com o Senhor seja diferente, a nossa relação com as opiniões alheias sejam diferentes. Em nome de Jesus, meu Pai,
Em nome de Jesus, vem restaurando corações nessa noite. Nós sabemos que nós somos no Senhor, o Senhor nos escolheu. A opinião que importa para nós é a tua opinião sobre nós. E o Senhor nos olha como filhos. O Senhor nos gerou em ti. O Senhor nos preparou. O Senhor nos planejou. O Senhor escreveu cada dia que foram ordenados para nós. É a tua opinião que nós queremos nos importar, meu Deus. E nada mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia!